Olá, você que nos acompanha aqui na 90.5, chegou quinta-feira e você já sabe, é hora de colocar a política em dia. E hoje aqui comigo o juiz eleitoral Lauro Coimbra, que atua no TRE daqui do estado e vai estar à frente aí das eleições, deste ano. Ele aceitou o nosso convite para esclarecer o que é fato e o que é boato sobre todo esse processo eleitoral. Também vamos falar sobre iniciativas do tribunal para que essa eleição seja tranquila, segura e democrática. Boa tarde, doutor Lauro. Seja muito bem-vindo ao estúdio da Jovem Pan News Vitória. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fabiana, inicialmente agradeço o espaço que a Jovem Pan News está nos fornecendo. Eu acho que em tempo de desinformação, qualquer meio de comunicação que venha ajudar a divulgação de verdade sobre o processo eleitoral é muito válido para a sociedade. Então agradeço a participação, um prazer estar aqui. Doutor Lauro, vai se aproximando aí as eleições e o que a gente nota é que até alguns boatos bem antigos, daqueles que a gente já achava que já tinham sido enterrados, eles voltam e voltam com força, Então a gente vai trazer aqui alguns esses mais populares, que mais circulam nas redes aí de WhatsApp e redes sociais, para a gente esclarecer, tá? Então o primeiro que eu já ia te perguntar, é verdade que se mais de 50% da população votar em nulo, a eleição é anulada e uma nova é convocada com novos candidatos? Fabiano, todas as eleições essa mentira volta. Na verdade, os votos nulos e brancos não têm efeito jurídico nenhum nas eleições. Então, mesmo que atinja mais do que 50%, as eleições não serão canceladas. Isso que as pessoas utilizam é a interpretação errada de um dispositivo do Código Eleitoral que, se os votos forem cassados eventualmente no processo de abuso de poder econômico, falando compra de voto. Então, se esses votos forem superiores a 50%, sim, nova eleição vai ser efetivada, mas só nesses casos, se os votos forem anulados judicialmente por um ato ilegal praticado pelo candidato. Só nessa hipótese. E a mesma coisa se 50% for voto em branco, Sem problema. O voto em branco e o voto nulo não permitem ou não produzem nenhum efeito no sistema de contabilidade. Nesse ano nós teremos que votar para 5 cargos, Se o eleitor quiser votar só para presidente e votar nulo e branco nos outros cargos, é verdade que isso anula a votação dele para presidente? Não, mais um mito que deve ser desmentido. Cada voto é contabilizado de forma individual. Então, um voto ou não votar em um candidato não interfere o voto subsequente. O que o candidato tem que ter de forma clara é levar corretamente o número dos candidatos via ordem para que não erre no momento do voto. Mas, claro que não. Se ele votar somente para presidente, ele pode votar, não interfere os demais cargos, como sucessivamente nos outros candidatos. Uma outra coisa também que a gente vê muito falando é o seguinte: é verdade que o mesmo eleitor pode votar 2 vezes em sessões diferentes ou em cidades diferentes? Isso é possível? Não, isso não é possível. O sistema é bem fiscalizado, acompanhado, e isso não tem essa possibilidade. Só pode votar uma vez e isso vai ficar contabilizado no sistema. Até porque tem todo um cadastro, um sistema que faz essa contabilidade dos votos. Doutor Lauro, outra coisa também que já teve aqui é um burburinho de que tem morto votando. Ou seja, o uso de título eleitoral de alguém já falecido. Isso é possível? Já foi noticiado isso lá atrás, mas hoje com a biometria, com os sistemas compartilhando as informações, os cartórios de imóvel informando para o TRE os registros de óbito, o título automaticamente é cancelado. Então isso não é possível. Isso, então é automático o cancelamento do título eleitoral, É automático. Esse ano nós vamos ter eleições com biometria? Na biometria, em virtude da pandemia, teve uma decisão do TSE que suspendeu a biometria. Então, mesmo quem não fez a biometria, importante pergunta, Fabiana, porque até mesmo quem não fez a biometria, isso é uma pergunta muito recorrente dos eleitores, vai poder votar. Então, a biometria não está obrigatória para esse ano. Deve voltar nas próximas eleições, mas para esse ano, em virtude dos desafios da pandemia, que não foi possível coletar a biometria da população, então ela foi suspensa, não vai ser aplicada nesse ano. Então, eleitor, mesmo que você não tenha feito a biometria, você pode votar e deve votar. Vai ser semelhante à eleição de 2020? Sim. Com relação aos cuidados de pandemia, de segurança, continua o sistema judiciário eleitoral está totalmente preparado
para receber os eleitores com a máxima segurança, observando as normas da vigilância sanitária, da saúde pública, no tocante ao combate ao coronavírus e eventuais outras doenças que venham, se existirem qualquer outro surto. A Justiça Eleitoral está preparada para proteger e dar segurança tanto para as pessoas que estão trabalhando nas eleições, quanto para os eleitores. Então, podem ficar despreocupados, Fabiana. Vai ser estendido também, doutor Lauro, o tempo de votação? Vai começar mais cedo, terminar Não, a mais tarde? princípio não tem essa orientação ainda. Vai seguir o horário padrão das eleições. Até porque a apuração tem que ser no momento padronizado. Né? Então, só se eventualmente acontecer algum problema técnico que pode ser estendido o horário de votação. Mas, em regra, o horário da votação vai ser o padronizado porque em 2020 normal. Começou às 7 da manhã, né? E a prioridade era para que as pessoas mais velhas fossem mais cedo, né? Tivesse aquele horário separado. Esse ano, será que vai ter as mesmas orientações? Eu creio que não, ainda não tem essa orientação. Uma outra questão que surge também como uma verdade. As justificativas de eleitores, né? Aqueles que não votam e vão ali nas sessões para justificar. Podem ser transformados em votos válidos? Isso é verdade? Não. Isso não é verdade. Ou pode acontecer que tem uma data que o eleitor pode se cadastrar para votar em trânsito. Por exemplo, vou estar na casa da minha mãe, meu título é de Vitória, eu vou estar visitando minha mãe em outra cidade. Então, eu posso requerer o TRE, tem um sistema que você entra e pedir o voto em trânsito. O que é o voto em trânsito? Eu vou poder votar em outra zona que não seja a minha original, na cidade, desde que eu faça o requerimento, salvo a data agora de cabeça, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que até dia 16 de agosto. Então, ele pode solicitar esse voto em trânsito. Ou seja, não estarei aqui no dia da eleição, mas quero exercer minha cidadania, quero exercer meu direito ao voto. Eu vou informar para o TRE, para o TSE, aonde eu vou estar, que vou poder votar naquela cidade onde eu estiver. Mas volta a falar, isso não é automático, tem um procedimento, tem que fazer um requerimento no site do TSE. Aí sim eu vou poder exercer o voto fora da onde eu tenho meu domicílio eleitoral. Mas aí ele vota para os 5 cargos também ou só para presidente? Vota. Isso. Doutor Lauro, é verdade que os partidos são obrigados a terem pelo menos 30% das candidaturas de mulheres? Excelente tema, Fabiana. Sim, a legislação exige que pelo menos 30% das candidaturas, dos cargos proporcionais, né, sejam mulheres. Isso é uma política pública importante para a igualdade de gênero. É bom lembrar ao eleitorado que as mulheres representam 53% do eleitorado brasileiro, conforme os dados do TSE no ano de 2022. E pasme, Fabiana, as mulheres só ocupam 14% dos cargos eletivos. Mesmo sendo maioria, muito desproporcional. Mesmo sendo maioria dos eleitores, elas só ocupam 14%. Então, a participação feminina está muito aquém do merecido espaço que as mulheres devem ter em todas as áreas da vida, mas principalmente na política, para mudarem a sociedade, para levar os seus valores para os parlamentos. Então, a legislação tem implementado e obriga, né, a participação de pelo menos 30% das mulheres. Isso é muito importante. O Poder Judiciário Eleitoral tem julgado vários processos de cassação de mandatos que foram eleitos utilizando esse percentual, essa cota né, de forma fraudulenta, ou seja, os partidos inseriram mulheres para cumprir essa 40%, mas as famosas laranjas, ou seja, ela não queria ser candidata, ela não tinha intenção de ser candidata, ela só forneceu o nome para o partido para ocupar esse espaço, para fazer um preenchimento fictício dessa 40%, lesando, na verdade, a participação feminina, os valores de democracia. Então, a Justiça Eleitoral tem vários julgamentos, desde o TSE até os tribunais regionais, cassando mandatos que foram que tiveram a cota fraudada. Então, a Justiça Eleitoral está muito atenta a essa política de gênero, que é muito importante, né, Fabiana? A mulher, o lugar de mulher é onde ela queira estar. E os partidos têm uma importância muito grande no sentido de fomentar essas candidaturas para que a participação da mulher seja realmente efetiva, que elas possam buscar melhores espaços na política e devem. Realmente, aonde que as mulheres participam e atuam, tudo fica bem melhor.
Uhum. Doutor Lauro, assim, até falando desse tema, muitos falam que ainda não é suficiente ter só uma cota para candidaturas, mas que deveria, por exemplo, ter cota de eleitas, né, de ocuparem as cadeiras, 30%, um exemplo, serem ocupadas por mulheres no parlamento, né? E também a questão das mulheres participarem da cúpula dos partidos, né, dos diretórios, terem o poder de decisão. Porque hoje quem define mesmo para onde vai o dinheiro, quem que vai ser candidato, são os presidentes de partidos. E muitas vezes as mulheres não fazem parte dessa cúpula, né, que define ali quem que vai receber o recurso, quem que não vai. O senhor acha que precisa ter essa mudança também? Eu acho muito interessante, já tem processos tramitando nesse sentido de manter um percentual das vagas para as mulheres, já foi apresentado isso, está em discussão. Eu acho que a participação feminina na cúpula dos partidos, nos órgãos de direção dos partidos, é uma implementação muito grande desse espaço que se busca que as mulheres alcancem no sistema político. Então, realmente, eu entendo ser muito válida essa iniciativa para garantir esse espaço para as mulheres. Uma outra questão, doutor Lauro, né, os votos das mulheres e dos negros, eles são contados em dobro? Está tendo esse comentário. Sim e não. Explica pra gente melhor. Vou explicar, que Fabiana, para não gerar não. dúvidas. Todo voto é igual. O voto é universal, ele é igual para todas as pessoas. Só que esse comentário está dando pelo seguinte sentido. Teve uma emenda constitucional recém-promulgada que, para assegurar a maior participação do que nós falamos das mulheres e dos negros na política, para garantir a participação deles, determinou ou deu a previsão de que os votos dados para candidatos negros e para as mulheres sejam contabilizados em dobro, sim, no tocante ao fundo partidário e o fundo de campanha. Então, financeiramente falando, dos recebimentos que o partido vai ter referente a esses fundos, sim, o voto da mulher e do negro vai ser contado em dobro. E isso é mais um instrumento que o legislador colocou na Constituição para que essa igualdade, tanto de gênero, né, e também racial, seja implementado, tanto do negro quanto da mulher. Então, os candidatos que tiverem voto vão ser contabilizados, sim, em dobro. Mas esse aspecto. Não tem nada a ver com votos, não, né? não. Só no aspecto do fundo partidário. Você sabe que, né? De acesso ao percentual que o partido tem de fundo partidário, daquele financiamento de campanha. Só nesse tocante, tá? Tá. Bom, uma outra questão aqui muito importante que as pessoas levantaram é pessoas transgêneros e travestis têm o direito de, na hora de votar, se identificarem da forma como se reconhecem na sociedade? Seria o nome social, não é isso? Excelente pergunta. O TSE permite que essas pessoas se identifiquem pelo nome social, tem que fazer o requerimento, mas sim, na cédula de eleitoral vai constar, se ela for candidata vai poder utilizar. A última pesquisa que eu fiz, aproximadamente nas eleições de 2020, eu acho que quase 4.000 pessoas já tinham solicitado essa alteração no nome social, tanto no título de eleitor, e isso é uma política inclusiva que realmente merece aplausos para esse segmento. Então ele pode ser chamado nesse dia, ele pode assinar com o nome social. Sim. Doutor Lauro, outra questão também que está, eu acho que bombando também nas redes sociais. O uso da bandeira nacional foi proibido na campanha e nas eleições? Não, teve uma decisão realmente polêmica do juiz, uma entrevista, né, falando que poderia, não há, é um símbolo nacional, não há qualquer vedação de símbolo nacional, utilização sua na campanha, porque não expressa nenhuma candidatura. Na verdade, ele representa o Brasil. Então, não há qualquer oficialização, não permite, não proíbe o uso de bandeiras, né, do Brasil nesse período eleitoral. Não há qualquer vedação nesse aspecto. A bandeira pura e simples, né? Se a pessoa quiser ir com a bandeira, vestido com a bandeira, votar, pode? Não vejo problema. A princípio, não vejo impedimento. Não pode com bandeira de partido, né? Não. Eu, com bandeira de partido, não. A resolução foi alterada agora recentemente. Ele pode ir com a camisa, ele pode usar broche, ele pode usar adesivo, mas tudo na vida tem que ser feito com parcimônia, de forma razoável. Então, ele pode expressar sua opinião pessoal de forma silenciosa e não chamativa, né? Então, assim, ele pode ir com a camisa do candidato que ele apoia, ele pode usar adesivo, mas ele não pode praticar qualquer ato que incite ou que
demonstre o pedido de voto para aquele candidato, por exemplo, ficar apontando para a camisa, vou dar um exemplo para você, ficar apontando. Também ele não pode aglomerar várias pessoas com a camisa do mesmo candidato no dia da eleição, ficarem na porta do mesmo, que fiquem parados, mas isso não pode, isso é vedado. Então, o eleitor tem direito, e se ele quiser, ele vai poder exercer, né? A justiça eleitoral está orientada, isso é permitido, desde que também ele exerça esse direito de forma comedida, de forma a não tentar interferir no sistema eleitoral ou nos outros eleitores, ou convencer os outros eleitores da sessão para votar no candidato dele. Então, volto a falar, manifestação silenciosa, razoável, ele pode ir com a camisa do candidato, sem problema, né? Sem fazer balançar bandeira, digamos, lá, ou, né, ele pode ter essa conduta mais restritiva, mas usando os adornos, camisa do candidato que ele apoia. É a manifestação individual, né? Individual e silenciosa. E silenciosa. Não fica falando. Essa silenciosa que vai ser difícil, hein, no dia da eleição, eu tô até vendo. Doutor Lauro, outra questão. Claro. O voto impresso é obrigatório e tem previsão em lei. Verdade ou mentira? Isso é mentira. O voto impresso não tem previsão em lei. Na verdade, existiu uma lei no ano de 2002 que previa que o voto seria impresso. Essa lei, em alguns lugares, ela foi feito um projeto piloto pelo TSE, e em alguns lugares o voto foi impresso, né? Mas depois, essa lei em 2003, pela dificuldade de organização, os problemas que deram na votação, longas filas, por causa da impressora que falhou o sistema, em 2003 essa lei foi revogada. Existia uma lei no ano de 2002, mas já foi revogada, não existe lei, não existe previsão legal para o voto impresso. Já foi discutido isso no Congresso recentemente, e o Congresso não rejeitou esse projeto de lei. Pode ser que no futuro, se o Congresso eventualmente disciplinar isso, eu creio que é uma matéria a ser disciplinada por lei pelos representantes do povo, se isso for implementado, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral vai cumprir a lei na forma que ela for proposta. Uma outra questão que também sempre gera muita dúvida, né? Não chega, às vezes é usado até como fake news, mas realmente muitas pessoas têm dúvida nessa questão. Quem não vota no primeiro turno, ele está proibido ou impedido de votar no segundo turno? Não, Fabiana, muito importante a sua pergunta. Essas perguntas são recorrentes. E primeiro turno e segundo turno são consideradas duas eleições em regras distintas. Então, se deixou de votar na primeira, nada o impede de votar na segunda. Então, ele vai ter que fazer a justificativa dele porque ele não votou na primeira, mas independente disso, ele não vai estar impedido de exercer sua cidadania no segundo turno das eleições. Mesmo que ele não justifique nesse período de tempo, ele vai poder votar? Vai poder votar, não vai ficar impedido. Tá? Ok. Fazendo só a correção do fato que eu falei, eu acho que eu me equivoquei no tocante ao voto em trânsito, é só para presidente. Ah, sim. Voto em trânsito só para presidente. Só para presidente, que ele pode solicitar que ele vote em outro lugar que não dirige, só para presidente. É porque a pessoa pode estar em outro estado, né? Isso, e aí são outros números. Eu me equivoquei aqui, eu faço a correção agora, tá? O senhor falou sobre a pessoa poder vestir a camisa do candidato no dia da eleição, mas tem fake news na internet falando que a pessoa pode ser presa. Isso não procede, né? Não, ele pode ser preso se ele fizer qualquer ato tendente a convencer outro eleitor a votar no candidato dele durante as eleições. Vou botar um exemplo. Ele pode usar a camisa? Pode. Mas ele pode ficar na porta, por exemplo, da sessão eleitoral, apontando todo mundo que entra na sessão, dando um exemplo bobo, ele ficar apontando para o peito e mostrando o candidato dele. E isso ele está fazendo o quê? Um pedido de voto. Mesmo que não esteja falando nada, Fabiana, mas isso é considerado boca de urna. Então, realmente, ele pode ser preso. Mas só para utilizar a camisa, pura e simplesmente, igual nós falamos anteriormente, fazer a manifestação do seu voto de forma silenciosa, individual, não vai ser preso, não tem motivo nenhum para ele ser preso. Ele pode fazer um direito dele. Volto a falar, todo direito tem que ser exercido com razoabilidade, né? com proporcionalidade. Então, nenhum ato que ele pode fazer de ficar apontando, de ficar querendo induzir ou querendo fazer propaganda para o seu candidato no ambiente eleitoral ou na rua, em qualquer lugar, entendeu? Isso é vedado no dia da eleição. Doutor Lauro, também tem uma outra questão que surgiu em 2020, mas retomou agora, né? O eleitor, ele pode colocar o número ou o nome do candidato ao lado da assinatura dele naquele livro, naquele caderno de assinaturas que fica com o mesário? Isso pode ser feito? Fabiana, é uma questão muito importante isso, porque, inicialmente, isso é totalmente vedado. O eleitor tem que entender que aquilo ali, aquele papel que ele assina, é um documento público.
Então ele não pode fazer nenhuma inserção de qualquer dado ali, aquele documento não lhe pertence. Então ele não pode fazer qualquer inserção de dados. Inclusive, pelo Código Eleitoral, artigo 350, isso pode ser caracterizado uma falsidade documental. E ele pode ser penalizado com pena de reclusão até 5 anos. Então, isso orienta pode todos... Pode dar até prisão, né? Pode dar prisão, pode ser condenado por falsidade. Ele não pode inserir nada, que é um documento público. Ele está inserindo um dado, um número, número, outro um nome que documento não é o público dele. que nem é dele. Então, assim, isso pode ter previsão no Código Eleitoral, artigo 350, desse tipo criminal, desse tipo penal. Então, ele pode responder sim, não deve fazer. O eleitor tem que entender que aquilo é um documento público, ele tem que confiar no sistema eleitoral. O sistema eleitoral já existe, a Justiça Eleitoral fez 90 anos aqui, nós temos casos de veracidade dos atos, temos situações que foram checadas. O sistema eleitoral como um todo, ele é checado, ele é verificado, ele tem fiscalização de vários órgãos. Então, assim, o candidato não precisa anotar o nome do candidato dele do lado do papel, nada. O sistema é todo auditável, não é isso que vai fazer a diferença do sistema para ser auditado. E voltando a falar, isso não pode, isso é proibido, e ele pode incidir no tipo penal. Isso surgiu, foi até uma sugestão de um candidato, né? O infelizmente, candidato falando para os seus eleitores, coloca lá meu número para depois a gente contar, verificar. Não existe isso, não existe isso. Até porque não tem como... Não tem como saber se a pessoa que botou o número dele, ele votou nele. É uma coisa totalmente, assim, sem colocação. E volta a falar, isso é um crime. Ele está pegando um documento público, aquele caderno de votação que pertence à Justiça Eleitoral, e inserindo informação ali que não é devida, que não é o local dele fazer, ele nem pode fazer isso, entendeu? Então, assim, infelizmente, isso é uma desinformação que vem sendo prestado e orienta os eleitores. Não cometam essa atitude que pode ter repercussão penal. O sistema é seguro, podem ficar despreocupados, depende de qualquer anotação. Doutor Lauro, vamos entrar na questão das urnas. Tem muita fake news com relação às urnas eletrônicas. Uma delas, a urna eletrônica não é segura e o voto não é auditável. Isso é um fato ou é uma fake? É um fake muito grande. As urnas, desde 96, quando elas começaram, tiveram sua utilização nas eleições municipais, nunca apresentaram, até a data de hoje, conforme o site do TSE atesta, nunca apresentaram qualquer tipo de fraude, nunca foi comprovado qualquer tipo de fraude. A urna eletrônica ela tem mais de 30 barreiras digitais a serem vencidas para fazer qualquer alteração. Então, assim, esses mecanismos são auditados constantemente por vários colaboradores, por vários órgãos, Polícia Federal, órgãos de tecnologia, todos têm uma série de procedimentos com a participação da OAB, de vários órgãos que atestam, que checam essas informações. Então, esse sistema é totalmente auditável também. Então, essas informações ficam disponíveis para essas entidades que queiram participar, se cadastrem, entidades de engenharia de faculdades, de universidades. Então, o sistema é totalmente checado e tem auditoria sim, totalmente auditível o sistema. As urnas eletrônicas, então, não podem ser hackeadas e nem os votos podem ser alterados? Não. O sistema é seguro. Em todas as eleições com urnas até hoje, doutor Lauro, o senhor teve alguma informação de que alguma fraude aconteceu? Não. Desde que o senhor acompanhou? Informação. Volto a falar, o próprio site do TSE fala, né, ele elenca que desde 96 são utilizadas as urnas eletrônicas e desde lá até hoje não foram comprovados nenhum tipo de fraude. Agora, uma outra questão que também está voltando, que só o Brasil e mais 2 países utilizam a urna eletrônica nas suas eleições. Isso é verdade ou é mentira, doutor Lauro? Conforme o site do TSE, e essa informação foi checada por vários veículos de checagem, até isso o TSE está fazendo, está tendo esses veículos de checagem como parceiros, para verificar esses fake news, para que as pessoas possam ver que isso é fake news. O Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral Internacional, uma organização intergovernamental que apoia democracias sustentáveis com 34 países membros, atestam que 46 nações utilizam esse sistema eletrônico de votação. Então, não é só o Brasil que utiliza as urnas eletrônicas. As urnas podem ser programadas previamente para dar um resultado diferente dos votos? Não, a auditoria antes, tem a zerésima, que a urna é checada antes, tem a votação paralela, que são instrumentos que são feitos para checar. Então, assim, tem várias situações antifraude que o TSE, acompanhado e fiscalizado por vários outros órgãos, por várias outras entidades públicas e privadas, faz justamente para evitar qualquer tipo de fraude. Tá? As eleições são seguras, eu acho que a população
tem que entender que ela está dentro do sistema eleitoral de tecnologia de ponta, um dos mais rápidos e um dos mais eficientes do mundo. Então, assim, a população tem que saber, tem que ter orgulho do sistema eleitoral brasileiro, Fabiana, porque é um sistema realmente inovador, é um sistema pioneiro, é um sistema que tem-se a segurança, tem-se a velocidade, tem toda a possibilidade de fazer auditoria, é um sistema totalmente transparente, é um sistema que vem cada ano se superando e se tornando cada vez mais eficiente para atender o princípio máximo, que é a democracia e o voto, né, o voto transparente, o voto seguro e o voto livre. O senhor já falou um pouquinho, mas foi uma outra questão que também está surgindo. Eu peguei tudo em redes sociais isso daqui, tá? Em grupos, o que está bombando sobre urnas. Mas isso é muito importante, Fernanda. Bela iniciativa sua, porque realmente o nosso objetivo aqui é justamente esclarecer essas dúvidas. Hoje, infelizmente, com a multiplicação do acesso às redes sociais, né, da população, então esses fakes se transmitem de forma muito rápida. Então é importante que nós possamos combater essas informações que só trazem atraso para a democracia e para o sistema brasileiro eleitoral. Então, essa informação eu peguei também nesses grupos, falando assim, que a urna foi criada na década de 90 e que desde lá a sua tecnologia nunca foi atualizada. Isso procede? Não, conforme o site do TSE, qualquer verificação do site do TSE, o sistema é um dos mais modernos, é feito pelo TSE, todo ano tem atualização, com a tecnologia de ponta, então isso não procede, isso é um fake news que deve ser combatido. A apuração dos votos é secreta e ninguém pode acompanhar, isso é verdade? Outro fake news é feito no TSE, algumas são feitas no próprio TRE, abertas à fiscalização, todos que estão habilitados e têm o poder, podem acompanhar, a votação é feita numa sala aberta, não existe, também o fake news fala que é uma sala fechada, que ninguém pode entrar, não existe, o sistema é totalmente podendo ser auditado, participação de várias pessoas para acompanhar, sem problema nenhum. Até porque as pessoas têm que saber também, é claro que numa eleição estadual é mais difícil, mas a própria urna, quando acaba a votação, tem um QR Code, ela pode imprimir o boletim, né? O boletim tem ali todos os votos. Em eleição do interior, antes da apuração oficial, eu já participei de algumas, o candidato a prefeito já sabe se foi eleito ou não, porque ele, o que quer dizer, em cada urna, ele já tem um representante que imprime ali, eles contam ali e já vem se saiu, se foi eleito ou não, antes da proclamação do resultado. Então a urna também tem essa facilidade de imprimir o resultado que ela teve. Ela imprime esse resultado no início, que é a zerésima, totalmente zerado, e no final da votação, qualquer pessoa pode ter acesso a esses documentos, são totalmente públicos, tá, Fabiana? Tá. O voto impresso é mais seguro do que o voto eletrônico. Verdade ou mentira? Eu entendo que é mentira, o TSE já falou que é uma mentira. Não existe. Na verdade, o voto impresso, como eu falei, ele é totalmente possível de se alterar. Já tivemos votos aqui, as eleições anteriormente, que eram fraudados, trocavam-se o nome dos candidatos, que eram inscritos. Tivemos muitas fraudes, células sumiam, urnas sumiam. Ficavam, para quem é mais antigo um pouco, essas cédulas levadas lá para o ginásio do Clube Álvares Cabral, demorava uma semana, não lembro se você acompanhou isso, para fazer as apurações, era tudo manual, aí você não sabia o que estava escrito. Então, assim, com certeza, na vida, Fabiana, hoje nós fazemos tudo de forma digital, né? Pagamento de contas, uso de banco, sua carteira de motorista é de forma digital, sua identidade é de forma digital, o documento do seu carro, do seu veículo é de forma digital, tudo está sendo de forma digital. E aí, no tocante às urnas eleitorais, vamos voltar a ser feito de forma manual, papel. Isso realmente é um retrocesso e o sistema eleitoral é totalmente seguro. Volto a falar. Bom, você que nos acompanha aqui na 90.5, nós estamos falando com o juiz eleitoral Lauro Coimbra, que está esclarecendo aí o que é verdade, o que é mentira aí no processo eleitoral. Muita coisa, hein, gente? Muita coisa mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que é rapidinho. Voltamos com De Olho no Poder, o seu programa para colocar a política em dia. Hoje aqui comigo, o juiz eleitoral Lauro Coimbra, que está aí falando muita coisa que tem surgido aí como fake news, desinformação nessas eleições, né? Nós já falamos sobre a questão dos votos nulos, enfim, nós vamos continuar nessa questão das fake news. Doutor Lauro, candidato que disseminar fake news contra o processo eleitoral, ele pode ter mandato cassado? Sim, tem essa possibilidade, inclusive já teve
um caso do TSE de um deputado federal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, agora não me recordo, que teve um mandato cassado justamente por disseminar fake news no dia das eleições. Então, sim, o candidato que disseminar fake news tem possibilidade de ser cassado, sim. Vai depender da análise do judiciário no caso concreto. E o eleitor também pode sofrer punições, né? Aquele que recebe, compartilha, ou que cria mesmo para tentar aí de alguma forma mudar o resultado das eleições, ele também pode sofrer punições, né? Sim, isso é muito importante sua pergunta, Fabiana, que eu acho que hoje um dos principais temas da justiça eleitoral é o combate à fake news. O combate à fake news, a desinformação, ela ataca de forma violenta a democracia, né? São instrumentos para que tirem do eleitor o seu direito ao voto livre, né? Sem influência, sem situações externas que podem alterar a sua vontade. Então, as fake news é um problema muito grave. O TSE, o TRE, os tribunais estão preparados para combater, estão com equipe técnica para investigar esses crimes. A fake news, ela toma relevância, pois, de acordo com a pesquisa da Datafolha de 2022, 60% das pessoas tendem a decidir seu voto com base nas informações das redes sociais e aplicativos. Então, é um percentual muito grande de eleitores que vão decidir. Então, se essa informação chega contaminada para ela, é uma informação falsa, uma informação mentirosa, automaticamente o direito ao voto que ela vai exercer também está contaminado. Então, o trabalho do Justiça do Eleitoral é justamente combater essas fake news, evitar que essas fake news sejam propagadas, sejam feitas e, sim, voltando, o eleitor que divulgar fake news, que fabricar, tem tipos penais que ele pode, sim, sofrer graves penalidades no aspecto criminal, sem prejuízo de outras penalidades também. Mas é um alerta que nós fazemos para todos os eleitores para cheque essas informações antes de passar, mesmo que você seja adepto de tal candidato, mesmo que você seja adepto de tal partido político, tenha uma responsabilidade muito grande, porque você, como eleitor, você pode sofrer penalidades por disseminar eventual fake news. Às vezes você acha que de forma inocente você está passando para uma pessoa que não vai fazer diferença, mas você pode sim ser penalizado. E as fake news têm que ser combatidas ao máximo. Então, e pode até prejudicar o próprio candidato dele, pode né? prejudicar o próprio candidato, pode prejudicar a ele pessoalmente, e nós temos que ter responsabilidade com a democracia. Você tem que entender que o eleitor tem que respeitar o sistema democrático, a vontade dos outros. Você não pode alterar a vontade do outro com mentiras. Com mentiras, né? Você tem que ter uma atitude de boa fé, uma atitude leal na sua vida, e principalmente como eleitor e como cidadão. Então, esse fake news, essa propagação indevida e criação de fake news pode ter repercussão penal, e o TRE, o TSE, os órgãos do Poder Judiciário vão atuar de forma muito eficiente. Estão com a assessoria técnica da Polícia Federal, de órgãos de investigação, justamente para combater essa criação e essa disseminação de fake news. Volto a falar que hoje é um grave problema do sistema eleitoral da democracia, mas volto a falar também e registrar que estamos preparados para esse desafio. Com relação a essa preparação, tem alguma iniciativa, algo novo a ser apresentado nessa eleição, uma força-tarefa? O senhor disse aí que a Polícia Federal... todas as eleições é feita uma força-tarefa com a Polícia Federal, com os órgãos de inteligência do Estado. Então é feita uma força-tarefa para combater os crimes eleitorais, as infrações eleitorais, e dentre elas está a propagação, a criação de fake news. Então, sim, tem força-tarefa, tem um grupo de trabalho. Tem algo novo, diferente das outras eleições? Não, as mesmas estruturas, mas a tecnologia adotada está moderna, está bem completa para identificar e para criar, para identificar e para pesquisar quem criou a fake news, quem divulgou. Então, vai ser feito um trabalho muito inteligente, com inteligência, no tocante à investigação dessas fake news. As pessoas que tiverem denúncias para fazer com relação a isso, a fake news, elas podem usar aquela ferramenta do Pardal? Sim, ele já está funcionando? Está funcionando, já está em pleno vigor. As informações podem ser denunciadas no fake news. O site do Ministério Público Eleitoral também tem canais de denúncia, né? Todos os instrumentos para que o cidadão possa denunciar essas ilegalidades que ele vê, não só no tocante a fake news, tá, Fabiana? No tocante a qualquer ilegalidade eleitoral, compra de voto, atitude vedada, propaganda eleitoral indevida, tudo que venha a afetar o sistema eleitoral, qualquer ato ilegal pode ser denunciado por meio do Pardal, através do Procuradoria Regional Eleitoral, no TRE. Então,
são vários canais que, se ele fizer uma busca, ele vai encontrar vários canais que vão poder atendê-lo para a sua denúncia. Doutor Lauro, a segurança nas eleições é algo que preocupa o TRE? Por que eu pergunto? Porque a gente tem percebido um clima mais pesado e acirrado nessas eleições, né? Tivemos aquele caso no sul do país de um guarda municipal que foi assassinado por motivações ali políticas. Tivemos um caso recente aqui em Santa Maria, um outdoor, por conta de um outdoor, um comerciante gravou um áudio falando que ia atirar em eleitores do presidenciável que ele não gosta. Enfim, como que o TRE está vendo essa questão da segurança? Há uma preocupação? Há uma preocupação. O presidente do TRE já fez várias reuniões com os órgãos de segurança para traçar estratégias. A estratégia não pode ser divulgada justamente para não atrapalhar esse programa de segurança que vai ser implementado nesse período eleitoral, no dia das eleições, até a proclamação dos eleitos. Então está sendo feito, sim, um trabalho muito árduo, muito hérculo de proteção do processo eleitoral, para viabilizar que o processo eleitoral transcorra sem qualquer questão que vá causar prejuízo. Então deve contar com um reforço na segurança? Com certeza deve contar com reforço, como todo ano. Nosso estado, de forma geral, nas últimas eleições nunca tivemos intercorrências graves. É um estado que, apesar de haver polarização como o Brasil existe, nunca tivemos uma situação de violência explícita ou algum caso de morte ou de uma agressão generalizada por questão partidária. Mas é claro, o TRE, os órgãos de segurança sempre têm que ficar atentos para eventuais excessos que essas pessoas possam cometer na defesa do seu candidato ou no ataque a outros candidatos. Então o TRE, sim, está preparado para a segurança das eleições. Os eleitores podem ficar despreocupados, podem votar no dia das eleições de forma tranquila, que vai estar todo aparato estatal de segurança, vai estar dando tranquilidade para que eles exerçam seu direito ao voto. Algum candidato do estado, se eu tenho conhecimento, se algum candidato já pediu escolta para a campanha? Não tenho essa informação não, Fabiana. Não tenho essa informação, isso aí não fui sabendo. Alguns ministros do STF e do TSE já foram ameaçados, né? Aliás, eles são constantemente ameaçados. Essas ameaças já chegaram aqui também, na Corte Estadual? Não tem conhecimento. Nós não tem conhecimento ainda que tem algum membro da Corte que tenha sofrido essa ameaça tocante a sua atuação perante a Corte, né? Na verdade... É algo que vocês temem, não? Não. Acho que todo mundo, estamos todos exercendo nossos papéis, né, previstos na legislação, na Constituição Federal, e é inerente a decisões judiciais da atribuição do nosso cargo. Então, acho que não existe qualquer temor, até porque o sistema de segurança também, volto a falar, é muito bem elaborado, mas independente disso, acho que não existe motivos, né, para ter qualquer tipo de temor. Estamos aplicando a lei corretamente, com previsão da Constituição e na legislação do país. Não tem motivo para temer ameaças. Como que o senhor vê, doutor Lauro, esses ataques orquestrados ao sistema eleitoral, que têm sido assim recorrentes, ao sistema eleitoral, às urnas, a ministros da Corte Eleitoral? Como que o senhor vê essa questão? Eu acho que as instituições têm que ser respeitadas, né? São previstas na Constituição, têm suas atribuições, têm que exercer as atribuições. Então, esses ataques que são feitos por alguns membros, algumas pessoas, são ataques que devem ser analisados, devem ser repelidos. Por quê? Porque isso atinge a República, atinge a democracia, atinge o livre exercício do voto, valores muito importantes, que esses ataques causam uma lesão a tais valores. Então, entendo que esses ataques são infundados, têm que ser combatidos dentro da legalidade, dentro das normas legais, mas realmente esses ataques, creio que atingem diretamente a democracia e devem ser repelidos. Se houver algum risco à democracia, ao Estado democrático de direito ou à ordem pública mesmo, a depender do resultado das eleições, vocês estão monitorando isso aqui? Não, aqui no TRE isso deve estar sendo monitorado eventualmente se houver no TSE, mas acho que as instituições hoje as instituições republicanas estão muito consolidadas, estão muito seguras
Eu acho que não existe qualquer risco de problemas se candidato A ou candidato B ganhar. Todos os candidatos são democratas, todos entendem que devem cumprir a Constituição, né? As instituições estão aí justamente para garantir o Estado democrático de direito, garantir a República. Então, não vejo, a princípio, qualquer problema em eventual candidato A ou B ganhar. Não vejo qualquer problema de ruptura da democracia ou qualquer ato nesse sentido. Não vejo esse perigo. Uhum. Doutor Lauro, falando um pouquinho das iniciativas do TRE, eu vi que vocês lançaram a Ouvidoria da Mulher, né? Para receber ali denúncias de assédio, de violência política de gênero. E aí eu queria pegar esse pontinho da questão da violência política de gênero, que é um assunto que também tem sido recorrente, principalmente aqui no nosso estado, e tem acontecido muitos casos, né, de violência contra a mulher mesmo nesse sentido. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, até se o senhor tiver dados sobre isso, do tipo de denúncias que vocês têm recebido, porque para a mulher é muito difícil, como o senhor falou, né? Desde lá ela ser candidata, conseguir que o partido a apoie, a ser candidata, tenha recursos, e até mesmo depois de ser eleita, né? Às vezes ela não encontra espaço nem para falar ali na cadeira, mesmo tendo sido eleita, é mandada calar a boca, sofre agressão, assédio. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Fabiana, belo tema. Essas eleições do ano de 2020 vão ser as primeiras que teremos a legislação tocante à violência política de gênero. Foi implementada pelo artigo 326B, que tem alguns verbos, né, que fala sobre assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se do menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o seu desempenho de mandato eletivo. Então, esse tipo penal que foi criado agora vem instrumentalizar a violência política de gênero, que é mais um instrumento importante de combate a esses atos que as mulheres sofrem cotidianamente, não só no sistema eleitoral, né, na sociedade. Então, isso vem ser um instrumento, essa legislação é um instrumento muito importante para combater essa violência de gênero. E os órgãos, tanto o TSE quanto o TRE, né, no TRE foi coordenado pelo doutor Ubiratã, que é o juiz membro, que é o ouvidor do TRE, criou agora recentemente a Ouvidoria da Mulher justamente para receber e apurar esses casos, para que esses casos tenham o devido tratamento pelos órgãos competentes. A mulher vai denunciar e vai saber o resultado da sua denúncia, vai ser apurado quem que fez essa violência, quem cometeu essa violência, vão ser encaminhados para os órgãos competentes, vai ser feito um tratamento dessas informações. Então, o TRE criou semana passada, não temos dados ainda de quantidade, porque foi criado na semana passada essa Ouvidoria da Mulher, mas é um instrumento muito importante, sendo que o TSE já existe, já tem essa Ouvidoria da Mulher, também podem ser feitas denúncias no site do TSE, mas é um instrumento, é uma alteração legislativa muito importante para combater esse absurdo que se chama de violência de gênero. A gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão das cotas, né? No bloco anterior. E o que eu acho interessante é que, ainda que a mulher consiga superar, né, todas as dificuldades de ser eleita, muitas vezes ela enfrenta também essa violência nos parlamentos, muitas vezes no executivo. Não é só a participação que é pequena, mas aquela participação, ainda que pequena, ainda é prejudicada, porque ela acaba não contando, né, muitas vezes, com os mesmos direitos que os homens, nesse sentido de fala, de ser respeitada, enfim. Isso também é uma pauta para o TRE observa isso, tem feito algo sobre isso? Sim, inclusive são essas ações que objetivam, inclusive com base nessa violência política de gênero, isso depende da atitude que ela sofrer, pode ser caracterizado como violência política de gênero e vai ser apurado na forma da legislação. Doutor Lauro, nós vemos casos de candidaturas impugnadas que o candidato recorre e aí consegue dar, de repente, uma liminar, alguma coisa assim, aí participa da eleição, vence, toma posse, às vezes quando está lá na metade, quase no final do mandato, é que sai a decisão definitiva, cassando o mandato e ou pedindo novas eleições ou assumindo uma outra pessoa. Aí tem que fazer outra eleição, enfim, mobilizar.
Essa demora, muitas vezes, no julgamento de casos assim, né, não prejudica a população? O sistema eleitoral, o sistema processual eleitoral tem uma série de recursos que são permitidos para os candidatos que sofrem esse tipo de processo. No TRE os processos são muito rápidos, são muito céleres. Nós tentamos imprimir uma velocidade até para que o sistema eleitoral tenha a garantia de quem está eleito ocupe o espaço que realmente lhe deve, ou se ele foi eleito com base numa fraude, saia do cargo que lhe foi, ao qual ele obteve mediante fraude. Então, assim, o TRE tem sido muito rápido nesses processos, mas são processos que demandam instrução processual, oitiva de testemunhas, produção de provas. Então, esse processo geralmente pode ser que, em alguns casos, né, o processo demore mais do que o esperado, mas o TRE está bem atento. Inclusive, hoje, todos os processos no TRE não existem mais processos de papel. Desde o ano retrasado, os processos são todos eletrônicos, justamente para ganhar velocidade, para ter uma maior segurança. Então, a velocidade do processo no nosso TRE é bem rápida, mas sim, eventualmente, em outros tribunais, pode acontecer isso, do candidato ficar no cargo sob júdice, com base no liminar do Tribunal Superior Eleitoral, e continuar exercendo o mandato até que o julgamento definitivo. Mas pode acontecer, mas geralmente os processos no TRE são rápidos e se ele realmente está ocupando o cargo de forma indevida, com base numa fraude, ele vai ser retirado do cargo. Lembrando, também o processo tem que observar todas as garantias, né, do candidato, de defesa, de produção de provas. Então, por isso que às vezes o processo demora, e para fazer essa aplicação correta do direito, tem que se dar todos esses prazos para os candidatos, né, para os réus candidatos. Eu vi que teve um evento de prestação de contas na corte para os partidos, pré-candidatos, né, participarem. Sim. O que o candidato ele deve observar nessa questão da prestação de contas, se o senhor puder falar assim em termos rapidinho, assim, bem rapidamente? Sim, sim. O que ele deve observar para ele não ter problemas lá na frente? Porque prestação de contas pode cassar também, né, um mandato. Boa pergunta. A prestação de contas, a prestação de conta tem uma série de requisitos que ela tem que ser observada, a legislação traz, mas o candidato, boa pergunta, os candidatos têm que ter muita atenção na prestação de contas, de observância dos seus requisitos. Por quê? Porque a prestação de conta visa também combater a corrupção eleitoral, porque o recurso tem que ser prestado conta. Não pode haver nas eleições caixa 2, recursos ou doações espúrias ou não identificados. Então, o processo de prestação de contas visa o quê? Que a Justiça Eleitoral possa fiscalizar quanto que esse candidato gastou, cada candidatura tem seu limite de gastos, se ele observou o limite de gastos, se eventualmente teve alguma despesa que não foi pago de acordo com a lei. Temos agora a questão do financiamento, os recursos por financiamento dos fundos públicos, que é um direito público. Então, automaticamente, no momento que ele usa esse recurso para a sua campanha, ele está usando o recurso público e, por isso, também deve prestar conta de como ele utilizou esse recurso. Então, os candidatos têm que ficar muito atentos para esses elementos de prestação de conta, para os requisitos, para prestar contas na forma preconizada na lei, apresentando as notas fiscais, os recibos devidos, vendo se aquela despesa pode ser realizada dentro do prazo estabelecido, para que a Justiça Eleitoral faça a verificação se aquele valor que foi utilizado realmente está correto e não cause nenhum problema para esse candidato no tocante ao seu eventual mandato, se ele for eleito. E também, volto a falar, as pessoas também acham o seguinte: perdi, não tenho que prestar conta. Não existe isso. Todo mundo que foi candidato, ganhando ou perdendo, tem que prestar conta dos valores utilizados durante a campanha. É obrigação. Senão ele pode sofrer uma série de penalidades, inclusive ter que restituir valores que eventualmente ele tem recebido de fundos partidários ou de fontes vedadas. Então, é um alerta que se faz para os candidatos, para os partidos políticos também, né, que devem se estruturar para prestar conta dos candidatos que o integram e dos próprios recursos também recebidos pelo partido político. Isso é um tema muito importante, tá, Fabiana? Bom, doutor Lauro, a gente está chegando ao final. Muita coisa, né? Que a gente falou aqui, o tempo passa rápido. Gostaria de deixar esse momento para o senhor se despedir das pessoas que nos acompanharam até aqui. Fabiana, agradeço a Jovem Pan News por a abertura desse espaço. Isso é muito importante. Eu acho que, como nós falamos durante essa entrevista, estamos sofrendo muita disseminação de fake news. Essas informações atrapalham a democracia, atrapalham o sistema político. Eleitor, hoje você tem uma responsabilidade, senão você tem uma responsabilidade muito grande de mudar a sociedade na qual você vive, de mudar o futuro dos seus filhos,
da sua família. Então, assim, exerça o direito que você tem do voto de forma muito plena, de forma muito atuante. Volto a falar, na hora de comprar um eletrodoméstico, Fabiana, o eleitor pesquisa na internet qual o melhor aparelho, qual o melhor celular, qual a melhor geladeira, qual o melhor fogão. Por que não fazer isso com os candidatos? Consulte a vida dos seus candidatos, quem você quer votar. Veja a vida pregressa dele, veja os projetos, veja a atuação dele, se ele sofre algum processo, se ele responde a algum processo, e escolham o melhor para o seu país. Com isso, você vai propiciar que a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos e das próximas gerações seja bem melhor. Precisamos da sua responsabilidade, eleitor. Obrigado. Obrigada, doutor Lauro. Obrigada a você, nosso ouvinte, que está aqui conosco nessa audiência, né? Contribuindo com a sua audiência. Toda quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui para colocar a política em dia. Se você perdeu um dos programas anteriores, todos estão disponíveis no nosso portal do Folha Vitória e do nosso canal do YouTube. Um abração e até a próxima.